Olá pessoal, gravar um vídeo aqui para ver se facilita a compreensão sobre dilatação térmica. Tá aqui, dilatação térmica. Bom, primeira coisa, o que é a dilatação térmica? No dia a dia a gente usa essa palavra no sentido de expandir. Na física, ela tanto se refere à expansão quanto à contração. Expansão ou contração, quando a temperatura aumenta, expande, quando diminui, contrai, né? E quando isso acontece? Quando os corpos trocam calor, variando aqui a sua temperatura. Temos vários exemplos cotidianos da dilatação. Aqui estão representados dois trilhos e entre eles um pequeno espaçamento. Isso porque o aumento da temperatura faz com que os dois trilhos cresçam aqui, e se o espaço não for suficiente, nós poderemos ter acidentes. O mesmo se dá em pontes, né? A gente percebe um barulho quando passa sobre ponte e viaduto por conta das juntas de dilatação. Os fios da rede elétrica também são colocados aqui um pouco mais folgados, porque quando a temperatura aumenta, eles tendem a ficar mais folgados ainda. Quando diminui, tende a contrair. Tem que ter uma folguinha por conta dessa diminuição quando a temperatura diminui, né? O mesmo aqui, o mais prático, a gente está acostumado a ver isso em casa. Você tem aqui um copo e você coloca, por exemplo, café ou leite muito quente. Essa região aqui de baixo troca calor, muito mais que a de cima. Resultado, isso se expande mais que a parte de cima. E a gente pode ter aqui nessa região uma fissura, que vai implicar na quebra do nosso copo. Agora, quais fatores interferem na dilatação térmica, né? São três os fatores aqui a se considerar. Primeiro, as dimensões iniciais. Por exemplo, se uma barra de ferro de 1 metro, quando aquecida, crescer 1 milímetro, então a gente tende a supor que uma barra também de ferro, só que de 2 metros, aquecida o mesmo tanto, deve crescer 2 milímetros. Portanto, a dilatação é proporcional ao comprimento nesse caso, ao comprimento inicial. O segundo fator que interfere aqui na dilatação é a variação na temperatura. A variação na temperatura, quanto mais a temperatura sobe, mais o material se expande. Quanto mais ela desce, mais ele se contrai. E por último, o material. Cada material tem uma certa suscetibilidade à variação na temperatura. A agitação das moléculas, a agitação das partículas que compõem o material vai ser diferente, fazendo com que o espaçamento entre elas também seja diferente. Portanto, cada material tem um coeficiente de dilatação e isso vai dizer se ele vai dilatar mais ou menos. Coeficiente representado pelas letras alfa, beta e gama. Isso porque podemos tratar a dilatação em uma dimensão, em duas ou em três. Quando a dilatação é tratada apenas em uma dimensão, quando apenas uma dimensão é significativa, essa dilatação é chamada linear. Então, dilatação linear quando se dá em uma dimensão, ou apenas quando uma dimensão é significativa para os nossos cálculos, né? Como é feito esse cálculo da dilatação? Aqui nós temos as grandezas. ΔL é a variação no comprimento. ΔL é o quanto o comprimento aumentou ou diminuiu. LO ou L0 seria o seu comprimento inicial, né? Δθ, a variação de temperatura, e o alfa, o coeficiente de dilatação linear daquele material. Então, a variação do comprimento depende do comprimento inicial, depende da variação de temperatura e do coeficiente de dilatação do material. Um exemplo de aplicação aqui dessa equação, nós temos, suponha que eu tenha aqui uma barra, normalmente a gente se refere aos metais, né, de 2 metros de comprimento, quando a sua temperatura é 20 graus Celsius. E aí ela foi aquecida até atingir 120 graus Celsius. E o seu comprimento variou, passando a 2,001 metro. Perceba 3 casas depois da vírgula aqui e aqui. Isso porque a dilatação, na prática, ela é muito pequena, embora não possa ser desconsiderada. Primeira pergunta, qual a variação na temperatura? Qual o Δθ? Bastou subtrair 120 de 20. Então, variação de temperatura igual a 100 graus Celsius. Qual a variação no comprimento?
o mesmo procedimento. Um delta é sempre uma coisa final menos uma coisa inicial. Media 2 metros, passou a 2,001, portanto 0,001 metro. E por último, qual é esse coeficiente que caracteriza esse material? Quanto é o alfa? Aqui precisamos usar a equação, né? Tá aqui. Queremos achar o alfa. O ΔL é a variação no comprimento, que já acabamos de fazer, deu 0,001, tá aqui. Comprimento inicial mostrado aqui em cima, era de 2 metros, certo? Tá aqui. Variação de temperatura 100 e o alfa a gente quer. Então, procedimentozinho matemático simples. Colocamos em notação científica, 1 vezes 10 a menos 3, 200, 2 vezes 10 ao quadrado. Passou dividindo, tá aqui. Fizemos a divisão e encontramos o coeficiente, que é esse número que diz se esse material se dilata muito ou pouco, né? Então fizemos isso para a chamada dilatação linear. Variação no comprimento, comprimento inicial, variação na temperatura e o coeficiente de dilatação linear. O que muda se tratarmos de 2 ou 3 dimensões? Na verdade, nada, só as letras, né? Mas o significado físico é o mesmo. Por exemplo, e por último nós temos aqui a dilatação superficial, né? Qual é a diferença? Enquanto a linear se refere a uma dimensão, a superficial se refere a duas. Variação no comprimento, agora variação na área. Comprimento inicial, área inicial. Variação de temperatura nos dois e o material. Na linear é alfa, que se refere a uma dimensão, e na superficial beta, para duas dimensões. Então, a variação na área depende da área inicial, da variação de temperatura e do coeficiente do material. Como beta se refere a duas dimensões e alfa se refere a uma, beta é o dobro do alfa, né? Por último, na verdade, agora, dilatação volumétrica, agora se referindo a três dimensões. Se trata de variação no volume, que depende do volume inicial, da variação de temperatura e do coeficiente de dilatação do material, representado pela letra gama. Lembrando que gama é 3 dimensões, alfa é uma, então gama é 3 vezes alfa. Para líquidos e gases, só se fala em dilatação volumétrica. Não faz sentido trabalharmos com dilatação linear nem superficial para líquidos e gases, apenas volumétrica. Tudo bem? Espero que tenha ajudado, né? O próximo é sobre resolução de exercícios. Um abraço a todos.